Qual órgão não pode ser doado? Qual é o processo de desenterrar um corpo? O que causa as dores de cabeça? Onde se localiza a coluna cervical? Qual é o hormônio do sono? Qual é o maior órgão do corpo humano? Qual é a função dos glóbulos vermelhos no sangue? Pergunta 1. O que fazer ao ver uma lombada? Pergunta 2. Quando é obrigatório ligar os faróis baixos? Pergunta 3. Qual documento é obrigatório para dirigir? Pergunta 4. Qual a validade da CNH categoria B? Pergunta 5. Qual é a atitude correta em um cruzamento sem semáforo? Última pergunta. O que significa uma placa com fundo marrom? Simulado do Detran, questão 1. Dirigir sem camisa é... Questão 2. Pode dirigir o veículo descalço? Questão 3. Avançar o sinal vermelho acarreta quantos pontos na CNH? Questão 4. Dirigir o veículo com os braços para fora é... Questão 5. Dirigir com os pneus careca é... Questão 6. O uso do cinto de segurança é... Última questão. O que fazer em caso de aquaplanagem? Pergunta 1. Qual é o lado certo para ultrapassar? Pergunta 2. Qual é a cor da placa que indica proibido? Pergunta 3. Qual é a função do retrovisor? Pergunta 4. Qual luz indica pare no semáforo? Pergunta 5. Qual é a atitude correta ao dirigir com sono? Pergunta 6. Qual é a cor da placa que indica advertência? Última
Última pergunta. Qual é a distância mínima para estacionar antes de uma esquina? Pergunta 1. Qual é a velocidade máxima permitida em vias urbanas, salvo sinalização ao contrário? Pergunta 2. O que significa a luz vermelha intermitente em um semáforo? Pergunta 3. Qual é a função do cinto de segurança? Pergunta 4. Quando o condutor deve acionar o pisca-alerta? Pergunta 5. Qual documento é obrigatório para dirigir? Pergunta 6. Qual é a penalidade para quem dirige sob efeito de álcool? Última pergunta. O que significa uma linha contínua amarela no centro da via? Pergunta 1. Qual é a cor da placa que indica uma rodovia federal? Pergunta 2. O que fazer ao se deparar com um acidente de trânsito? Pergunta 3. Qual é a função do triângulo de segurança? Pergunta 4. Qual é a distância mínima para acionar o triângulo de segurança em rodovias? Pergunta 5. Qual equipamento é obrigatório para motociclistas? Pergunta 6. Qual é a atitude correta ao dirigir sob chuva intensa? Última pergunta. Qual é a penalidade para quem não respeita a faixa de pedestres? Pergunta 1. Em qual horário é proibido usar buzina? Pergunta 2. Dirigir o veículo sem possuir CNH ou permissão é uma infração. Pergunta 3. É permitido dirigir o veículo descalço? Pergunta 4. Dirigir sem camisa é? Pergunta 5. O que se deve fazer na falta de freio? Pergunta 6. O sistema que tem por função ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão é o... Última pergunta. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem quando? Pergunta 1. Entre as condições adversas da via estão: Pergunta 2. Por haver risco de causar acidente, é proibido ultrapassar outro veículo.
Pergunta 3. A falha humana, que muito contribui para o acidente de trânsito, é mais frequentemente ligada ao condutor. Pergunta 4. O condutor, ao abrir mão da sua preferência em razão da segurança do motociclista, pratica. Pergunta 5. As colisões frontais ocorrem com mais frequência nas vias. Última pergunta. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve utilizar o freio com... Pergunta 1. A distância percorrida do momento em que o freio é acionado até a parada total do veículo é chamada de... Pergunta 2. As vias urbanas abertas à circulação de acordo com sua utilização classificam-se em... Pergunta 3. Em caso de atropelamento, o condutor deverá... Pergunta 4. O controle de temperatura de um motor é realizado pelo sistema de... Pergunta 5. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento em interseções e passagens de nível terá como penalidade. Última pergunta. Em dias de chuva, a falta de aderência do pneu com a pista molhada pode ocasionar o fenômeno da... Pergunta 1. O movimento de virar à esquerda ou à direita, na mudança da direção original do veículo, denomina-se... Pergunta 2. A marcação de áreas de estacionamento que indicam ao condutor que ali é permitido estacionar é feita da cor. Pergunta 3. O distribuidor de corrente e a bobina fazem parte do sistema de... Pergunta 4. A má conservação, buracos, falhas e irregularidades são condições adversas. Pergunta 5. Podemos afirmar que o veículo automotor provoca no ambiente. Última pergunta. Atos de imperícia de condutores são ocasionados por... Pergunta 1. Onde se deve pisar primeiro para parar o veículo? Pergunta 2. Qual é a marcha ideal para passar em um quebra-molas? Pergunta 3. Em qual marcha se deve ligar o veículo? Pergunta 4. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada por... Pergunta 5. O órgão responsável dos padrões da qualidade do ar é o... Pergunta 6. Para habilitar-se na categoria D, o candidato deverá ser...
Última pergunta. O sinal vital que não varia com a idade é? Pergunta 1. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a... Pergunta 2. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Pergunta 3. Afastar os curiosos, desligar o motor do veículo envolvido e orientar para que não fumem no local é uma ação do socorrista no caso de... Pergunta 4. A sigla SAMU significa... Pergunta 5. São vias rurais. Última pergunta. Os rótulos de risco com o MOP são usados nos veículos destinados no transporte de... São os de carga perigosa. Simulado do Detran, questão 1. Onde as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas? Questão 2. O que é um cruzamento? Questão 3. Que tipo de placa determina a velocidade máxima de uma via? Questão 4. Vencida a validade da CNH, qual o prazo o condutor tem para renovar? Questão 5. Qual o tipo de penalidade prevê o curso de reciclagem para o infrator? Questão 6. A energia mecânica produzida pelo motor de um veículo é transmitida às rodas por meio do sistema de... Última pergunta. Quando é necessário acionar a PRF, deve-se ligar para qual número? Pergunta 1. A velocidade máxima permitida em estradas nas quais não exista sinalização regulamentadora é de... Pergunta 2. O embarque e o desembarque de passageiros deve ocorrer. Pergunta 3. Fadiga, excesso de preocupações e irritação diante de vias congestionadas são condições adversas relacionadas com o... Pergunta 4. O uso abusivo de álcool e drogas pelo condutor causa efeitos comprometendo a sua capacidade de autoavaliação e... Pergunta 5. Nas rodovias, onde não houver local apropriado para a operação de retorno, o condutor deverá parar o veículo. Última pergunta. O aparelho usado para imobilizar o pescoço, quando há suspeita de fratura na coluna, é... Pergunta 1. É permitido usar o celular enquanto dirige? Pergunta 2. Em um cruzamento sem sinalização, quem tem a preferência?
Pergunta 3. Qual o tempo de validade da CNH para condutores até 50 anos? Pergunta 4. O que é considerado infração gravíssima? Pergunta 5. O que acontece se o condutor recusar o teste do bafômetro? Última pergunta. Ao estacionar em vaga de idoso sem credencial, a infração é: o correto é infração gravíssima. Pergunta 1. O transporte de criança em motocicleta é permitido a partir de... Pergunta 2. Quando a luz amarela do semáforo acende, o condutor deve... Pergunta 3. Em caso de neblina, o correto é usar... Pergunta 4. Em ruas de mão dupla, é permitido estacionar. Pergunta 5. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de uma lombada? Última pergunta. Se a sinalização do agente de trânsito for diferente da placa, o motorista deve obedecer. Pergunta 1. Qual o lado correto para o pedestre andar na via quando não há calçada? Pergunta 2. Qual a cor da placa de advertência? Pergunta 3. Qual o lado correto para ultrapassar outro veículo? Pergunta 4. Quem tem prioridade na faixa de pedestre sem semáforo? Pergunta 5. Qual a cor da placa de regulamentação? Última pergunta. Qual é a prioridade de um veículo de emergência com sirene ligada? Pergunta 1. Se o condutor envolvido em acidente de trânsito deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, está cometendo uma infração. Pergunta 2. Ao perceber falhas na sua atenção, o condutor defensivo deve agir da seguinte forma. Pergunta 3. Os principais gases emitidos em situações de trânsito são: Pergunta 4. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos é uma infração que tem como penalidade. Pergunta 5. Nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é: Última pergunta. Em relação aos efeitos do álcool no organismo do condutor, é incorreto afirmar que... Pergunta 1.
Qual a velocidade máxima permitida em vias urbanas de trânsito rápido? Pergunta 2. Qual a distância mínima ao estacionar em frente a um hidrante? Pergunta 3. Qual é a idade mínima para obter a CNH categoria B? Pergunta 4. Qual documento é obrigatório para circular com o veículo? Pergunta 5. Ao aproximar-se de uma rotatória, quem tem a preferência? Última pergunta. Qual é a profundidade mínima dos sulcos do pneu para estar em condições de uso? Pergunta 1. Qual a posição correta das mãos no volante? Pergunta 2. Onde é proibido estacionar? Pergunta 3. Qual a cor da luz que indica atenção no semáforo? Pergunta 4. Quando usar o farol baixo durante o dia? Pergunta 5. Onde é proibido parar o veículo? Última pergunta. Quando é permitido dirigir sem cinto de segurança?